Se eu lhe dissesse que a arma mais temível da era viking não nasceu das montanhas rochosas, mas de pântanos desolados, onde a lama e a ferrugem se misturam em silêncio, você acreditaria? As espadas icônicas de toda uma era não começaram com aço brilhante, mas com lama, turfa e manchas de terra escura que pareciam sem valor. Foi desse lugar humilde que os ferreiros escandinavos transformaram o ferro bruto em um símbolo de poder e liberdade. Na sociedade viking, onde a lei e a força estavam intimamente ligadas, a espada não era apenas uma ferramenta de combate, era a fronteira entre o homem livre e o escravo. Nem todos podiam possuir uma espada, pois o valor de uma boa lâmina podia equivaler a uma fazenda inteira ou a muitas cabeças de gado. Para o guerreiro viking, a espada era o bem mais precioso, ligado ao status e à honra. Mas para os vikings, o valor da espada não se limitava ao material. A espada era vista como um ser vivo, uma extensão da alma de quem a empunhava. Os guerreiros davam às espadas nomes poderosos, acreditando que o aço carregava sua própria força. Nas antigas sagas, as espadas cantavam na batalha, eram sedentas de sangue, como se o metal também tivesse vontade própria. Por isso, uma espada não podia ser simplesmente comprada, ela deveria ser merecida, herdada ou concedida como uma honra. A espada tornava-se uma companheira, um símbolo de liberdade individual em um mundo onde a força decidia o destino. E a partir daqui surge a pergunta: de onde os vikings criaram essas espadas e de que maneira? Para os vikings, a espada não era apenas forjada, mas nascida. Uma vez pertencente a alguém, ela se ligava à vida e à honra dessa pessoa como uma parte do corpo. A espada não era vista como um objeto inanimado. Recebia um nome, era mencionada nas histórias de família e passada por gerações como um testemunho vivo da linhagem. Uma espada geralmente passava de pai para filho, carregando memórias de batalhas, juramentos e a reputação dos ancestrais. Por isso, perder a espada não era apenas perder uma arma, era o colapso da honra, uma mancha impossível de apagar. Na sociedade viking, onde a honra valia mais que a vida, perder a espada da família era visto como perder a si mesmo. Essa crença os acompanhava até a morte. Descobertas arqueológicas mostram que guerreiros nobres eram frequentemente enterrados com suas espadas, mas antes de ser colocada no túmulo, a lâmina era muitas vezes dobrada ritualmente. Este ato não visava a destruição, mas sim matar a alma da arma, libertando-a do mundo dos vivos para continuar acompanhando seu dono no além, e ao mesmo tempo, impedindo que qualquer outra pessoa a possuísse. O status quase sagrado da espada explica por que os vikings estavam dispostos a dedicar um esforço colossal para criá-la. Eles não apenas forjavam metal, realizavam um ritual, transformando o ferro morto da terra em um ser portador de honra, memória e alma. E isso levanta uma questão inevitável. Para ser digno de tal posição sagrada, onde deveria começar a jornada de... Ao contrário da crença popular, os vikings quase não extraíam minério de ferro das montanhas, mas sua principal fonte de ferro vinha dos pântanos e lagos gelados da Escandinávia, onde existia um tipo especial de material, hoje conhecido como ferro de pântano, um presente silencioso da natureza, reservado apenas para quem soubesse procurar. Esse ferro se forma através de um processo natural que dura décadas, quando a água subterrânea flui pelo solo, carregando compostos de ferro, e em áreas alagadas, bactérias de ferro os absorvem e concentram, fazendo com que o ferro se deposite na forma de pedaços esponjosos ou camadas marrom-avermelhadas ou pretas escuras no fundo do pântano. À primeira vista, parecem apenas terra suja ou pedras enferrujadas, e apenas o olho experiente reconheceria ali a matéria-prima preciosa para uma futura espada. A extração do ferro de pântano era um trabalho árduo, sujo e dependente da estação, ocorrendo geralmente no final do outono ou no inverno, quando a superfície do pântano congelava, permitindo o acesso humano. Usavam-se longas varas para sondar o fundo do pântano em busca de camadas sólidas de ferro, que eram então alavancadas com pás e ganchos. O que torna esse recurso especial é sua capacidade de regeneração, pois após algumas décadas, em locais já explorados, novo ferro volta a se formar, permitindo que várias gerações vivam do mesmo pântano.
No entanto, o ferro recém-extraído não podia ir direto para o forno, porque estava úmido, misturado com lama, turfa e muitas impurezas orgânicas, precisando ser lavado, seco e pré-aquecido em fogo aberto. Aquele material sujo e quebradiço parecia o oposto total da imagem de uma lâmina brilhante, mas foi a partir desse começo humilde que a jornada de transformar lama em uma arma lendária realmente começou. Na sociedade viking, o ferreiro não era apenas quem fabricava ferramentas, mas uma figura respeitada e ao mesmo tempo temida, pois era o único capaz de controlar os 4 elementos fundamentais do mundo: a terra para obter o minério, o fogo para derreter o metal, a água para temperar o aço e o ar para alimentar as chamas. Sua forja ficava geralmente afastada das moradias, não apenas pelo risco de incêndio, mas porque o local era visto como um espaço especial, onde a fronteira entre o mundo humano e o invisível se tornava tênue. Trabalhar com fogo e metal não exigia apenas força, mas também concentração absoluta e disciplina mental, pois um pequeno erro poderia destruir todo o esforço ou custar a vida. Nas histórias antigas, os ferreiros lendários eram mestres artesãos com ares de magos, detentores de segredos, sinais e conhecimentos transmitidos apenas oralmente de mestre para aprendiz, geralmente dentro da mesma família. Esse conhecimento não era registrado, e quando um mestre ferreiro morria, toda a comunidade podia perder um tesouro inestimável de sabedoria. O perigo espreitava constantemente na forja, desde o metal fundido até os gases tóxicos invisíveis gerados pela queima do carvão, tornando a imagem do ferreiro ainda mais misteriosa e assustadora. Para as pessoas comuns, testemunhar a ferrugem e a lama se transformarem em metal brilhante era como um milagre, e a partir dessa crença, o ferreiro era visto como o domador da matéria selvagem, aquele que obrigava o metal a se curvar à vontade humana. Mas todo esse poder só seria testado quando o processo de fundição começasse. O processo de transformar o ferro de pântano em metal não ocorria em altos fornos massivos, mas em fornos rudimentares construídos temporariamente perto dos locais de extração, geralmente fornos baixos de argila misturada com pedra, areia e feno para suportar temperaturas extremas. O combustível não era lenha comum, mas carvão vegetal queimado previamente de forma anaeróbica, pois apenas o carvão gerava calor suficiente e fornecia o carbono necessário para a reação. Quando o forno era aceso, o ferreiro começava a carregar as camadas cuidadosamente, uma camada de carvão, uma camada de minério pré-aquecido, depois carvão novamente, e minério, até que o corpo do forno estivesse cheio. O trabalho mais pesado começava logo em seguida, quando o ar precisava ser bombeado continuamente para dentro do forno por grandes foles de madeira e couro, exigindo que 2 ou 3 pessoas se revezassem soprando sem parar por horas. Dentro do forno, um processo químico silencioso ocorria, onde o carbono incandescente do carvão roubava o oxigênio do minério de ferro, libertando o metal de sua casca de óxido. A temperatura nesse momento não era suficiente para derreter o ferro, mas bastava para aglutiná-lo em uma massa esponjosa e pesada no fundo do forno, misturada com escória e carvão parcialmente queimado. Após horas de espera tensa, o forno era quebrado para retirar o resultado, um bloco de ferro bruto, rugoso e escuro, que em nada se parecia com um metal nobre. O que acabara de ser retirado não era aço, nem mesmo ferro puro, mas apenas o começo, um material cheio de impurezas que precisava continuar a ser domesticado pelo martelo e pelo fogo. E a pergunta agora era, como transformar aquele bloco de ferro bruto e feio em um metal forte o suficiente para se tornar uma espada? O bloco de ferro recém-saído do forno ainda estava rubro, esponjoso e cheio de escória, sendo impossível de usar para fabricar armas. Por isso, a primeira tarefa do ferreiro era levá-lo imediatamente à bigorna e iniciar o árduo processo de forjamento bruto. Marteladas fortes e rítmicas caíam sobre o metal incandescente, forçando a escória líquida a ser expelida em faíscas que saltavam, algo perigoso e decisivo para a qualidade do metal. Sob dezenas, depois centenas de golpes, o bloco de ferro perdia gradualmente sua estrutura esponjosa original, tornando-se mais denso, mais pesado e começando a tomar a forma de uma verdadeira barra de metal, embora ainda rústica e irregular. Mas isso não era suficiente, pois dentro do bloco de ferro ainda havia inúmeras impurezas minúsculas e um conteúdo de carbono distribuído de forma desigual. Para resolver isso, o ferreiro tinha que repetir um ciclo rigoroso.
aquecer, forjar até achatar, dobrar e soldar as camadas de metal sobre alta temperatura. A cada dobra e forjamento, a escória continuava a ser expelida. As camadas internas de metal eram misturadas de forma mais homogênea. E o mais importante, no ambiente de carvão quente, o ferro absorvia gradualmente o carbono, transformando-se passo a passo em aço. Esse ciclo podia ser repetido muitas vezes, exigindo resistência física e a habilidade de sentir o metal através da experiência, pois não havia ferramentas de medição além da cor e da reação do aço sobre martelo. Foi nessa fase que o metal anônimo começou a ganhar as características necessárias para uma arma, tornando-se mais forte, mais flexível e pronto para o próximo desafio, onde o ferreiro enfrentaria o problema mais difícil. Quando o metal estava suficientemente puro, o ferreiro viking ainda enfrentava um paradoxo que todo fabricante de armas na história teve que resolver. Uma espada precisava ser dura o suficiente para manter o fio e perfurar, mas se fosse dura demais, seria quebradiça e se estilhaçaria ao sofrer um golpe forte. Por outro lado, se fosse muito macia, a espada dobraria e rapidamente se tornaria inútil. A solução deles residia em uma técnica sofisticada, onde diferentes tipos de metais eram combinados em uma unidade coesa. O ferreiro escolhia barras de aço com diferentes teores de carbono, algumas duras, outras macias. Então as aquecia e as torcia juntas em feixes apertados, exigindo precisão absoluta para que o metal fosse flexível sem quebrar. Esses feixes torcidos eram então colocados lado a lado e soldados em um único núcleo de espada, criando um corpo que era ao mesmo tempo resistente e elástico, capaz de absorver a força do impacto e retornar à sua forma original. Essa técnica não era apenas funcional, mas também deixava uma marca visual distinta, pois quando a lâmina era polida e tratada na superfície, surgiam padrões ondulados como água corrente, veios de madeira ou cobras entrelaçadas, tornando-se o selo da habilidade do ferreiro. Uma espada com tais padrões não era apenas uma arma, mas também uma prova de habilidade técnica superior e do status do proprietário. Com o núcleo elástico completo, o ferreiro preparava-se para entrar. Quando a estrutura interna estava completa, o ferreiro começava a alongar e moldar a barra de metal na forma final de uma lâmina de espada. Cada martelada calculada para que o corpo da espada afinasse gradualmente em direção ao gume e à ponta, criando ao mesmo tempo o sulco longitudinal no centro, que tornava a lâmina mais leve e resistente. A espiga era alongada a partir do corpo da espada, pronta para a montagem das peças restantes, mas tudo ainda era apenas metal sem a alma de um guerreiro. O momento decisivo estava no tratamento térmico, quando toda a lâmina era aquecida uniformemente até uma cor precisa, que apenas os olhos e a experiência podiam reconhecer, e então rapidamente mergulhada em água, óleo ou uma solução especial. Em um instante, a estrutura interna do aço mudava, tornando a lâmina extremamente dura, mas também frágil se não fosse processada adiante. Por isso, o ferreiro precisava revenir o aço cuidadosamente, para equilibrar a dureza e a flexibilidade, transformando o metal em uma arma que pudesse suportar uma batalha real. Com a lâmina pronta, o punho era montado peça por peça, desde a guarda, o cabo, até o pomo pesado que ajudava a equilibrar o centro de gravidade, tornando a espada ágil e obediente nas mãos do usuário. Esses detalhes eram frequentemente decorados de forma requintada, refletindo o status do proprietário e o valor da arma. Da lâmina fria à lâmina de aço brilhante, a espada viking que nascia não era apenas fruto do trabalho, mas a cristalização do conhecimento, da crença e da vontade humana, um símbolo de como os antigos domavam a natureza para criar poder. E ao olhar para uma espada assim,